Comece inspirando profundamente pelo nariz. Puxe o ar lentamente, enchendo a caixa torácica e após uma pequena pausa, solte o ar lentamente, liberando com ele todas as suas tensões. Mais uma vez, inspire profundamente. Faça uma pequena pausa e solte lentamente pela boca. Por uma terceira vez, inspire. Faça uma pequena pausa e solte lentamente. Isso, muito bem. Agora sua respiração vai lentamente encontrando um ritmo confortável, um ritmo que lhe permite relaxar profundamente, afundando em sua cama. Enquanto respira, procure focalizar a sua atenção na região triangular de suas narinas, sentindo a temperatura do ar ao inspirar e expirar. Inspirar e expirar. São como as ondas do mar que vêm e vão, vêm e vão. Seus pensamentos acontecem e te levem em outra direção. Olhe para aquela direção em que os seus pensamentos te levam de forma solta e relaxada, sem cobrança alguma. E volte para este exato momento, no presente, no lugar onde você se encontra. Este é o seu momento. Perceba que de forma totalmente natural, enquanto você respira, seu corpo lentamente, suavemente vai se tornando mais leve e mais relaxado. E você encontra também um certo conforto nos momentos de pausa entre as suas respirações e os momentos de silêncio enquanto eu falo. De forma que, inconscientemente, sem nenhum esforço, enquanto você se concentrava na sua respiração, os seus pés começaram a relaxar
da ponta dos dedos até o calcanhar, a planta dos pés, a parte superior deles. Você simplesmente inspira e relaxa agora os tornozelos, as panturrilhas, inspira e relaxa. Os seus joelhos suaves, soltos. Os profundos, longos músculos das suas coxas. Os músculos do quadril, da pelve e os genitais. Inspira e relaxa agora toda a musculatura do abdômen e os órgãos internos do seu sistema digestivo. A lombar, aliviando toda a dor, toda a tensão. Inspira e expira, relaxando o peito, os pulmões e o coração. Deixe o coração relaxar e as costas, relaxando profundamente, cada vez mais. Agora, inspire e relaxe seus ombros. Toda dor e toda tensão vão sendo aliviadas. Os braços, cotovelos, antebraços, pulsos e mãos, até a ponta dos dedos. Esse relaxamento sobe outra vez, inconscientemente, sem nenhum esforço, parte por parte, pousando em seu pescoço, relaxando cada fibra, cada parte do seu pescoço. E fica solto, mole, e sobe agora para o couro cabeludo, se irradiando como aquela massagem muito agradável. Sinta relaxar-se profundamente
Em seguida, o queixo, o maxilar solto, a língua, a boca, o nariz, as maçãs do rosto, as têmporas, orelhas, os olhos e as sobrancelhas. Como é bom relaxar a testa, soltando-se por inteiro, parte por parte, sem nenhum esforço e de maneira totalmente natural. O corpo pleno, em harmonia e num estado de paz. Nesse preciso momento, aqui e agora. Neste tempo ou em outro, você vai confortavelmente acumulando todo esse relaxamento sentido no seu corpo. Essas ondas de relaxamento vão se juntando no centro da sua testa, em uma única gotinha cristalina de água, vai compactando, condensando esse relaxamento, muito pequenina, tão pequenina, consegue adentrar a sua caixa craniana e descer em direção ao centro do seu cérebro. Vai descendo suavemente, de maneira muito agradável, e quando chega no centro, se espalha por todo o seu cérebro. Espalha-se intensamente pelas camadas mais profundas do seu interior, através da inervação de sua coluna vertebral. Vai se espalhando através dos nervos, inundando cada músculo, cada célula, cada molécula do seu corpo físico e pele espiritual. O relaxamento se torna mais e mais profundo. Nesse estado profundo de calma e de paz, você se pergunta ou finge que estaria se perguntando se seria possível agora duplicar ou triplicar esse relaxamento várias e várias vezes. Você pode e você consegue, enquanto eu conto de 7 a 1. A cada número, esse relaxamento vai se multiplicar, duplicar ou triplicar. E começando em 7, 6, mais profundamente relaxado, 5, 4,
mergulhando em um estado de profunda paz. 3, 2, 1. Isso, muito bem. Agora, nesse preciso momento, eu gostaria que você trouxesse a sua atenção, a sua consciência para a minha voz e me autorizasse ser o seu guia por algumas histórias que apenas lhe trarão um profundo significado de paz, de calma e de alegria em sua vida. Um caminho pelo qual você estará completamente seguro. Eu estarei aqui com você para lhe assegurar de que esse seja um processo muito tranquilo e feliz. Durante os próximos minutos, liberte a sua imaginação para mergulhar nesse mundo maravilhoso dos sonhos, onde o místico é real e os mistérios mais encantadores podem lhe ser revelados. Então, a princípio, tudo está escuro. Existe um conforto e uma profunda calma no silêncio que paira sobre o ar. Aos poucos, pequenos pontos de luz começam a surgir no alto. Dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões de estrelas que começam a formar um tapete luminoso sobre o céu. Do chão, diversos vagalumes e plantas iluminadas de maneira não convencional. Começa a se erguer uma floresta mágica e espiritual. Há diversas criaturas espirituais que pairam livremente e alegremente sobre o ar. Profunda liberdade e harmonia. Você observa a beleza dessas criaturas. Algumas delas vêm gentilmente ao seu encontro e pousam sobre a sua mão. Você anda por este lugar até encontrar uma trilha e começa a seguir, guiado pelos vagalumes. Você vai passando pelas árvores estranhamente iluminadas, numa noite muito agradável, onde um vento suave sopra sobre o seu rosto.
uma grande explosão de cores e vida, ocultas sobre a luz da lua. O desenrolar da trilha te leva até um lago localizado no centro dessa floresta. Um lago grande, reflete a luz da lua, mas ao mesmo tempo é dotado de uma luz própria que brota do seu interior. Essa luz deriva das propriedades curativas especiais que esse lago tem. Esse lago é completamente seguro. Você chega mais próximo e sente a temperatura da água. Está muito agradável e confortável. Então ali, você resolve tirar as suas vestes e adentra as águas na parte mais rasa do lago. As águas começam a se mover ao seu redor de uma maneira muito suave, ativando a luminescência e as propriedades de cura dele. Você se deita sobre a água, boiando tranquilamente, enquanto ela penetra na sua pele, curando e restaurando completamente a sua pele, ativando um processo de rejuvenescimento, adentrando a sua musculatura, fortalecendo-a profundamente, curando cada um de seus órgãos internos, ativando e fortalecendo até mesmo os seus ossos. Essa água pacífica inunda o seu cérebro, tranquilizando a sua mente, levando-a para um estado de profundo silêncio, de pensamentos pacíficos. Penetra o seu coração, indo até as camadas mais profundas de seu centro emocional, curando as dores físicas e não físicas há muito tempo acumuladas em seu corpo por traumas vivenciados no passado ou no presente, liberando seu corpo de memórias e traumas. Solto, tranquilo, calmo, relaxado, em paz, livre para viver o seu pleno potencial, encontrar-se, admirar-se, amar-se profundamente e permitir-se ser amado, viver em plenitude cada um dos dias da sua vida. Em alguns momentos você sente como se tivesse se fundido ao lago, como se dissolvesse completamente na água. Isso lhe traz tanta paz, abrindo mão de conceitos e crenças que só lhe causam dor.
como seria bom, como seria agradável e feliz ver-se livre de todas essas amarras e correntes que te prendem ao passado e às expectativas do seu futuro. Mas poder estar aqui, dissolver-se completamente no presente, no aqui e no agora. Por alguns momentos, sinta-se flutuar sobre as águas e esteja aberto a todos os benefícios que essa experiência está lhe proporcionando. Aos poucos, à medida que a água te cura e te liberta, seu corpo começa a se tornar tão leve quanto o ar, e começa a flutuar pelo ar. A água do lago começa a se evaporar, transformando-se numa nuvem de proteção, de paz, que envolve o seu corpo. É como se você estivesse descansando sobre uma nuvem e pudesse ser levado para qualquer lugar que você deseja. Livre, totalmente livre no ar, sem nenhuma limitação para impedi-lo agora. Você pode visitar, ir para qualquer lugar do seu desejo, lugares de paz, lugares onde você encontra consolo, conforto, amor e acolhimento. Sinta-se livre por estes momentos. Em um determinado instante, a nuvem começa a formar uma camada protetora, como um círculo, uma bolha luminosa ao seu redor. Se condensa em uma esfera de luz muito potente, ao qual nada consegue atravessar, a não ser que seja de paz e de cura. Essa esfera de luz te permite ir ainda mais alto, mais e mais alto, como as estrelas. Distanciando-se desse planeta cada vez mais e cada vez mais rápido, alcançando a velocidade da luz. Estrelas e galáxias
passam rapidamente por seus olhos e você, protegido e aquecido dentro da sua esfera de luz, atravessa o universo até um local onde se localiza uma fenda entre o tempo e o espaço, um portal. Através desse portal, você conseguirá acessar qualquer lugar da Terra ou do universo, nesse tempo ou em qualquer tempo, no presente, no passado, no futuro. Você vai em direção ao portal e atravessa a fonte de luz. Qual é a sensação de atravessar? Qual é a sensação de poder escolher onde você gostaria de estar? Em que lugar você se encontra? É na Terra ou em outro planeta, em outra galáxia muito distante? É no presente, num passado distante ou num futuro longínquo? O que você pode observar neste lugar? Quais são as mensagens, recursos que a sua mente disponibiliza para você através das imagens e cores que você consegue enxergar? Existe algum guia ou mentor espiritual que está pronto para acompanhá-lo amorosamente em sua jornada? Para onde guia a sua jornada? Quais são os encontros, perspectivas e resoluções que você gostaria de ter a partir dessa viagem? Se existe algum profundo questionamento no âmago do seu interior, você pode buscar agora a resposta. Se existe a necessidade de acolhimento, de compaixão e de sentir amor, tranquilidade, você pode se conduzir para um espaço como esse, criar essa realidade de acordo com o seu desejo. Se existe a necessidade de se conectar com algo maior, com seu ser mais profundo, ou com aquilo que você acredita ser o lado mais espiritual em sua vida, você também pode. Esteja atento, aberto e receptivo
a tudo que se manifestar. E a partir de agora, eu começarei a ficar cada vez mais distante, através de uma contagem de 20 a 0. E no final dessa contagem, você estará pronto para seguir sozinho a sua viagem de forma consciente ou para mergulhar num sono profundo e reparador, de forma que no dia seguinte você acordará muito mais bem disposto, tranquilo, com energia para realizar tudo o que deseja. Também poderá haver um sentimento de alegria muito inexplicável, derivado das experiências que você pôde vivenciar aqui, nesse espaço, longe de tudo, das prisões espaciais e temporais. E começamos em 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Neste momento, eu me despeço aqui. Fique em paz e até a próxima.